E a gente volta a falar sobre aquele assassinato que aconteceu diante de muitas pessoas e que foi registrado por meio de telefones celulares, né? Isso, celular em legítima defesa. A Polícia Rodoviária Federal afasta os agentes envolvidos na morte do homem colocado no porta-malas de uma viatura de onde se vê saindo um tipo de gás, isso no estado de Sergipe. Segundo o IML, Genivaldo de Jesus Santos morreu por asfixia e insuficiência respiratória. A gente tem mais informações chegando ao vivo agora com a Paloma Moraes. Fala, Paloma. Isso, Carla. Bom dia para você, bom dia, Megali, Sheila. Foram afastados, das atividades esses agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, após essa abordagem da PRF lá em Sergipe. Os nomes dos envolvidos, porém, não foram divulgados. Em nota, o órgão diz que instaurou um processo disciplinar para investigar o que ocorreu na quarta, na BR-101, no município de Umbaúba. A vítima foi colocada dentro do porta-malas de uma viatura onde inalou gás. Ontem de manhã, uma manifestação foi realizada na cidade para pedir justiça. Os manifestantes queimaram pneus nos dois sentidos da via. A gente tem informações de que hoje, aí em São Paulo, a partir das 9 da manhã, um ato é organizado pela ONG Uniafro Brasil, programado para acontecer em frente à superintendência da PRF, aí em São Paulo. Segundo o laudo do IML de Sergipe, como Carla falou, asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda foram as causas da morte de Genivaldo. Ontem, a PRF afirmou na primeira nota que foi divulgada que a vítima teria resistido à abordagem e os agentes então teriam utilizado, abre aspas, técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo, como o uso de spray de pimenta e gás lacrimogênio, únicas disponíveis no momento, fecha aspas. Os agentes também afirmaram que ele morreu possivelmente devido a um mal súbito. Ele foi abordado porque estava dirigindo em uma moto sem o uso de capacete. Genivaldo era casado com Maria Fabiana dos Santos. Os dois têm um filho de 7 anos. Ela conta que ele tinha esquizofrenia, mas era tratado. Sempre fez questão do tratamento dele, ele sempre fez questão de ir para o médico, de tomar a medicação certinha. Nunca teve problema, tinha uma vida normal. Ele era uma boa pessoa, mulher, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, nunca fez mal a ninguém. Eu não sei se vocês escutaram bem o áudio, mas ela fala que ele fazia muita questão, de ser acompanhado pelo médico, tinha 20 anos fazendo esse tratamento, tomava os medicamentos corretamente, que era uma pessoa honesta, que não tinha nenhum problema por causa dessa questão de saúde, muito emocionada, claro, falou com a gente ontem e trouxe essas informações. A Polícia Federal também vai investigar o caso e deve usar as imagens compartilhadas nas redes que mostram o homem sendo algemado no chão e colocado pelos agentes no porta-malas da viatura. As imagens que vocês estão acompanhando aí, é possível ver também um agente colocando a bomba de gás no fundo do veículo. O Ministério Público Federal vai acompanhar as investigações. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, publicou na internet que determinou que as polícias Federal e Rodoviária Federal apurem com mais celeridade possível esse caso. O presidente Jair Bolsonaro também ontem foi questionado a respeito dessa situação e disse que iria tomar conhecimento sobre o caso e que não admite execução. Genivaldo, ele foi enterrado ontem sob muita comoção lá no cemitério municipal de Umbaúba. De volta com vocês. Quais outras evidências precisam ser apresentadas que não essas que estão postas? E a Paloma veio trazendo as informações e um novo vídeo foi exibido, né, Paloma? A gente pôde ver aqui na nossa transmissão no YouTube. É o exato momento onde o Genivaldo é colocado ali nessa parte traseira do camburão. A porta é fechada e pressionada, né? A tampa é segurada ali pelos dois agentes e um desses agentes retira uma bomba de gás e coloca dentro da viatura para que o homem seja asfixiado ali. Não tem outra alternativa. O que vai acontecer com uma pessoa que está confinada dentro de um veículo e uma bomba é colocada ali deliberadamente, né? Ele escolheu, ele decidiu fazer isso, esse agente. Que nome tem isso que não assassinato? Esses homens, esses agentes mataram uma pessoa na frente de todo mundo, diante de parentes que explicavam para eles que é uma pessoa que tem transtornos mentais, mas que estava sendo tratada e que levava uma vida normal até então.
um bom marido e um bom pai, conforme disse a mulher, que também esteve ali e disse que se sentiu mal de longe, porque o efeito essa bomba de efeito moral, ele se espalha, né? As pessoas ali no entorno também sentem ardência, né? No rosto, nos olhos, os olhos começam a arder demais. Imagina a pessoa que está confinada dentro de um veículo com isso. Isso é um assassinato. A gente estava falando fora do ar, né, Sheila? Esses policiais, esses agentes têm que ser afastados? Não, eles têm que ser presos. Eles mataram uma pessoa. Mataram uma pessoa sem qualquer motivo aparente. Por quê? Porque resistiu a uma abordagem. Isso é motivo para matar uma pessoa? Ontem o Barão estava lembrando, são 2 anos da morte do George Floyd. Né? Ontem os Estados Unidos, são 2 anos? 2 anos. Uma grande mobilização. O próprio presidente Joe Biden falou sobre ações da polícia e novas formas de controle, né, das ações policiais nos Estados Unidos. E no Brasil a gente vê, assim, coincidentemente, nessa data, um caso que é muito parecido. Né, porque ele foi assassinado, é um homem, um brasileiro que foi assassinado diante das câmeras, diante de parentes. Como a gente estava falando, esse homem nada fez. Na abordagem policial, ele resistiu, houve uma troca ali de xingamentos e tal. Ele apenas reagiu e logo foi contido pelos policiais, no chão mesmo. Ele já estava contido e controlado pelos policiais. Só que eles seguiram, eles foram em frente e fizeram o que fizeram. E tudo isso terminou com a morte desse homem. É revoltante, é inaceitável. Esse é o nosso George Floyd. Por motivos e circunstâncias diferentes, mas é o nosso George Floyd. A gente não pode aceitar. É um negócio revoltante. Esses policiais... receberam um afastamento como punição até aqui, vão responder um processo administrativo, mas estávamos aqui falando, tem de ser expulsos e presos, porque está muito claro o que aconteceu nessas imagens. Sim. O Estado de São Paulo foi muito feliz na composição da manchete principal da sua edição impressa de hoje, quando escreve: agentes da Polícia Rodoviária Federal fazem de viatura câmara de gás e matam um homem em Sergipe. É importante a gente chamar as coisas pelo nome que elas têm. Né? A escolha de palavras importa. O jornal poderia, por exemplo, ter escrito: a ação da Polícia Rodoviária Federal termina em morte no Sergipe. Né? O Estadão escolheu as palavras que descrevem exatamente o que aconteceu. Esses homens assassinaram o Genivaldo por meio de uma câmara de gás improvisada com a viatura. A nota da PRF faz exatamente o contrário. Ela se inclina para o outro lado. Ninguém esperaria um tom, digamos, sentimental da nota da Polícia Rodoviária. Mas, no mínimo, um posicionamento ali de solidariedade à família do Genivaldo seria muito bem-vindo. Ele não veio. A PRF diz apenas que os policiais usaram técnicas de menor potencial ofensivo. Se essas são técnicas de menor potencial ofensivo, eu não quero saber quais seriam as de maior potencial ofensivo. E ofensiva é essa nota. Deplorável. Covarde. Triste. Como é triste a ação do nosso presidente. Lá vai o Megali falar. Lá vai o Megali falar do Bolsonaro de novo. Porque não é ele que está pronto para comentar no Twitter, no cercadinho, nos discursos, cada ação policial que acontece nesse país. Ele foi questionado, a Paloma já trouxe a informação, ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas mesmo sem saber, já utilizou um tom que o colocava ao lado dos policiais e distante do Genivaldo. Aspas. O que vi há pouco, há 2 semanas, aqueles 2 policiais executados por um marginal que estava andando lá no Ceará, esse é outro caso, foram negociar com ele, o cara tomou a arma dele e matou os 2. Talvez isso, nesse caso, não tomei conhecimento, o que tinha na cabeça dele. Ele começa falando de um caso em que os policiais foram vítimas antes de chegar ao ponto do assassinato do Genivaldo. Aí ele segue. Nada tem a ver com esse. Nada né? tem a ver. 2 casos completamente diferentes, em estados diferentes. Aí ele segue. Uma coisa é a execução. A outra, eu não sei o que aconteceu. A execução, ninguém admite ninguém executar ninguém. Mas não sei o que aconteceu para te dar uma resposta adequada. Vá lá. Isso foi ontem de manhã. O presidente teve o tempo todo, o dia todo, para se inteirar do que aconteceu. É impossível que não tenha se inteirado porque o Brasil não fala de outra coisa. E o que disse Bolsonaro desde então? Nada. Nada. Nenhuma nota de condenação aos policiais, ele que está sempre pronto para comentar qualquer tipo de ação policial pelo Brasil.
para subir em cima de cadáveres empilhados e usá-los como plataforma política com vistas a 2 de outubro, não disse palavra a respeito do que aconteceu em Sergipe. Nada. Nenhuma nota de solidariedade à família, nenhuma condenação à ação dos policiais, nem mesmo palavras que coloquem em dúvida o que fizeram os policiais em Sergipe. Esse é o nosso presidente. Compaixão zero por um brasileiro morto na frente da família. É surpreendente? Não é. É decepcionante? Não é. Ora, você não pode se decepcionar com alguém de quem você não espera nada. É o normal. Talvez se fosse obrigado a falar, Bolsonaro diria. E daí? Não sou coveiro. Agradeço a Paloma e essa inação do nosso presidente em relação a um caso tão chocante talvez explique a notícia a seguir, que são os números do Datafolha. Deixa eu só registrar uma mensagem antes, por um segundo. O nosso ouvinte mandou mensagem para cá, direto da região de Brasília, dizendo que ele é policial rodoviário federal e que ele está absolutamente indignado, revoltado com o que aconteceu. O nosso ouvinte é o André. Eu perdi a sua mensagem agora e até deixar ela colada aqui em cima para dizer o seu nome completo, André, mas a gente sabe que esse tipo de gente que atuou nessa operação não é o mesmo tipo de profissional como você, que se incomoda, que fica revoltado, que sente na pele quando algo do tipo acontece, porque é toda a sua categoria que acaba sendo impactada por isso, por um crime que é cometido, assim como, né, tem gente ruim em todos os ambientes, tem jornalista que é ruim, tem jornalista que é criminoso, tem policial que é ruim, que é criminoso, mas não são todos. Então a nossa solidariedade aos outros componentes de uma categoria, de uma corporação que infelizmente está nas manchetes dessa forma, né, promovendo assassinatos.